Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, sexta-feira, dia 20 de março, dessa vez com meu colega Pedro Camata, para a gente falar das principais notícias da semana. Essa semana, obviamente, foi marcada, mais uma vez, pela evolução do conflito Irã e Estados Unidos. Foi uma semana negativa para esse noticiário. Todo o mercado financeiro torce para que isso seja resolvido muito rápido, para que o escoamento de petróleo pelo Estreito de Hormuz se resolva rapidamente. Mas, durante a semana, a gente teve ataque de Israel à infraestrutura de óleo e gás iraniana, coisa que não tinha acontecido antes, sinalização muito ruim, ruim para o escoamento de petróleo. E agora, no final da tarde, a gente teve reportagens falando que a possibilidade de tropas no solo iraniano, tropas americanas no solo iraniano. Isso tudo tinha sido descartado até o momento por todas as autoridades. A perspectiva de tropas no solo aumenta a probabilidade de uma duração maior dessa guerra, o que é bastante negativo também. E no campo diplomático a gente teve zero avanços, nenhuma notícia positiva de negociação acontecendo, negociações concretas acontecendo. Então, as perspectivas sobre um término rápido desse conflito, elas vão acabando piorando, né, semana após semana. Obviamente, o mercado reage negativamente a isso. Além da evolução do conflito Irã e Estados Unidos, a gente também teve decisão de juros no mundo inteiro. Destaque aqui é Brasil, Estados Unidos, Europa e Inglaterra. Começando pelos Estados Unidos, a gente já sabia que, que a decisão antes da guerra mesmo era manutenção, mas havia uma perspectiva de, ao longo do ano ter um ou mais dois cortes. O fato é que a comunicação do Banco Central americano foi um pouco confusa, tá? Mas passou a impressão de que eles estão em modo de espera total. Eles não vão se mexer enquanto não tiverem dados mais concretos do como é que o cenário vai se desenvolver de fato. O fato é que, nesse momento, a probabilidade de a gente ter um ou dois cortes de juros esse ano está ficando cada vez mais remota. Mas eles não falaram de aumento de juros, assim como foi o Banco Central da Europa, que também manteve juros patamares atuais e não falou de alta de juros. O único que falou na possibilidade de alta de juros é o Banco Central inglês. Tá? Eles reconheceram que, se o cenário continuar se desenvolvendo dessa maneira, eles estão perfeitamente prontos para poder dar uma alta, tá? Uma alta na próxima reunião. Foi o único Banco Central que reconheceu a possibilidade de alta, tá? Cortes agora meio que saem da mesa até que isso seja resolvido e fatos novos venham à luz, né? Mas a gente já tem um Banco Central reconhecendo a possibilidade de alta. E aqui no Brasil a gente foi na contramão, né? O Banco Central brasileiro cortou a taxa Selic de 15% para 14,75%, ou seja, um corte de 0,25%. A história aqui é um pouco diferente de lá, porque todos os fatores internos do Brasil, e foi o que suportou essa decisão de 0,25%, indicam para baixa de juros. A gente tem uma economia claramente em desaceleração, a gente tem um setor privado com vários pedidos de recuperação judicial e extrajudicial acontecendo, e também uma inflação finalmente caindo abaixo dos 4%. Então, assim, um conjunto dos fatores do mercado interno, todos apontam de fato para a queda de juros. Antes do estouro da guerra, essa queda seria de 0,5%. E muito provavelmente a gente ia ter um ciclo de 0,5% até o final do ano. Com a guerra, o Banco Central ajustou a sua comunicação, reconheceu que o cenário está bem mais difícil e o que deu a entender os cenários mantendo-se dessa maneira, a gente vai cortar parcimoniosamente aí de 0,25 a 0,25 e se piorar, obviamente, a gente está preparado também para parar os cortes, tá? Diante de toda essa volatilidade, Camatinho, como é que foi o comportamento do mercado? Perfeitamente, Seu. A gente teve uma semana marcada por risk-off em todas as bolsas praticamente. Quando a gente vai para o lado americano, S&P cai 2% na semana, Nasdaq cai até um pouco mais, 2,3% diante desse cenário de volatilidade. Mais ou menos o que a gente vem observando nas últimas semanas lá do lado dos Estados Unidos. Numa semana em que o DXY, a cesta que vai medir o dólar frente às principais moedas, ele fica, vamos dizer assim, praticamente estável na região dos 100,99, caindo 0,8%. Então, uma região em que se ele estabiliza, a gente vê um período atrás, a gente lá na região dos 96, então o dólar tomando mais força para esse ano, frente a esse conflito. Já no lado dos juros, a gente vai ver um 10 anos ali avançando para o lado americano com força, né? Uma alta de 14 bips, a gente fecha a semana ali em torno de 4,4%, então é o mercado sinalizando um risk-off. Isso também foi traduzido se a gente for olhar para o lado das metálicas, principalmente as preciosas, né? Então o ouro, prata corrigindo com força nessa semana. Isso também foi traduzido quando a gente olha para o lado das metálicas. Uma semana em que o ouro, prata, as principais ali, elas corrigem com força, algo similar, e às vezes a gente consegue até ver uma correlação com o lado de cá. Um movimento que às vezes a gente consegue até observar alguma certa correlação com as bolsas do lado de cá. A gente vê o IBOV, o nosso índice Bovespa, corrigindo 1,4%, 1,5% nessa semana,
uma queda um pouco mais humilde, se a gente for ver o lado das small caps, que estão sofrendo mais nesse momento, cai 4% na semana, praticamente devolvendo o ganho que a gente tinha nesse ano de 2026, que havia sendo um bom ano para as small caps, mas nessa semana devolve toda a alta que ela acumulava no ano de 2026. No lado do Ibovespa, a gente consegue ainda observar uma certa alta, mas ainda mais uma semana de correção, com essa saída de capital para esses ativos de risco. Já no lado do dólar, um movimento um pouco mais conservador, né? A gente vai ver ali a gente retornando para a região dos R$ 5,30, mas na semana a gente cai apenas 0,30%. Né? Uma semana que a gente chegou a tocar próximo dos 5,20, em uma semana que o Small Caps ele praticamente devolve toda a alta que a gente tinha nesse ano de 2026. Não foi o mesmo caso que a gente observou no Ibovespa, a gente ainda acumula alta, um ano positivo para as nossas ações, principais ações aqui no Brasil, e no lado do dólar um movimento um pouco mais conservador, pode-se dizer assim. A gente vem finalizar a semana na casa dos R$ 5,30, caindo algo como 0,30%, mas numa semana que a gente chegou próximo dos R$ 5,20. Então a gente vem observando o quê? Volatilidade nesses principais mercados, mesma coisa que a gente observou no mercado de juros. Né? Uma semana que a gente quase corrigiu, veio entregar ali no yield algo como 0,3, 0,4, 40 bips, né? A gente volta ali fechando praticamente estável. Semana de alta volatilidade em todos os mercados, frente a esse conflito que não parece ter um fim tão iminente. É importante ressaltar também a diferenciação da performance do Bovespa frente ao Small, né? Porque o Bovespa tem um peso grande em óleo e gás, né? E as petroleiras, obviamente a maior delas é a Petrobras, elas estão subindo bastante com esse conflito e acabaram conseguindo amortecer a queda do Bovespa, né? Agora, hoje, especificamente, a Petrobras sofre, né? Ela está sendo, primeiro, o governo não está, obviamente, no ano eleitoral ainda mais, né? Não tem muita disposição em repassar o preço ao consumidor, da alta do petróleo, e está taxando exportadores, né? Então, ela acaba se sofrendo pelos dois lados, e hoje a Petrobras realiza na contramão do petróleo, né? Agora, para a semana que vem, obviamente, o mais importante, e vai ser até se resolver esse conflito, o mais importante vai ser observar a evolução, né, das negociações de um eventual término do conflito. Do noticiário econômico, a gente vai ter a divulgação da ata do Copom, que detalha melhor a decisão de corte de 0,25%. A gente vai ter confiança do consumidor e o IPCA 15, que é a prévia da inflação do mês de março, ou seja, já vai capturar uma parte, né, do movimento do petróleo. E a gente vai estar aqui, obviamente, na semana que vem para atualizá-los novamente. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Um abraço e até a próxima.